Meu nome é Carlinhos Vilaronga, eu sou marido, pai, seguidor de Jesus em tempo integral e produtor de podcast nas horas livres. Eu nasci em Salvador, na Bahia, fui criado no interior de São Paulo, na cidade de Rio Claro, sou descendente de espanhóis e casado com uma descendente de japoneses. Eu, a minha esposa e meu filho mais velho, Matheus, nos mudamos para o Japão no final do ano de 2003. E aqui no Japão nasceu o meu segundo filho, o Nicolas. Nós vivemos na cidade de Kosai, uma cidade de 60 mil habitantes na província de Shizuoka, que é a província que tem o Monte Fuji. É uma cidade litorânea que tem uma boa comunidade de brasileiros, mas tem também peruanos, filipinos, chineses, vietnamitas, o pessoal de Mianmar, da Indonésia e de mais um montão de outros países. Para contar um pouquinho da minha história, eu quero convidar você a passear com a gente no Garden Park, um espaço público da cidade que fica à margem do Lago de Hamana, um lugar turístico aqui da nossa cidade. Uma das coisas legais do Japão é de que as estações elas são bem marcadas, então o inverno é bem frio, o verão é bem quente. Aqui na minha região chega a dar um pouquinho menos de 0 no inverno e quase 40 no verão. Uma curiosidade é de que o ano aqui começa em abril, eles começam o ano na primavera. E vocês vão passear com a gente nesse parque, o Garden Park, justamente na Semana da Flora das Cerejeiras, que é o tão conhecido Sakura aqui no Japão. Os japoneses costumam sentar debaixo dessas árvores para celebrar o renascimento da vida. O inverno, as árvores ficam todas peladinhas, caem todas as folhas, fica um cenário triste, sem cores, mas aí quando chega a primavera, a vida renasce, os passarinhos voltam, as flores se abrem e tudo fica colorido, é muito legal. Aqui no Japão, eu trabalho numa empresa de logística que presta serviços a uma montadora aqui de nossa cidade. No meu tempo livre, durante as noites e final de semana, eu me dedico ao voluntariado, servindo a comunidade de fé a qual eu estou ligado, que é uma igreja japonesa que acolheu a comunidade brasileira da nossa região. Essa comunidade de fé me incentivou e me apoiou quando eu sinalizei interesse em começar os meus estudos teológicos. Então eles me acompanharam em todo o processo de estudos, foram quase 5 anos, meu filho mais novo nasceu durante os meus estudos e eu me formei. E para retribuir a essa comunidade, o apoio que eles me deram, eu resolvi fazer um grupo de estudos, que recebia uma pequena faixa de áudio como material de apoio. Como eu já era ouvinte de podcasts, eu resolvi ir colocando uma trilhazinha sonora, uma vinhetinha, fazendo uma gracinha para deixar interessante para quem ouvia. E de pouco em pouco eu fui aprendendo a arte de fazer podcast, de gravar, produzir podcasts. Então aí nasceu o meu primeiro podcast, que é o EBVNcast, que está vivo até hoje, né? Já tem mais ou menos 2 anos de vida o projeto. E nele eu fiz entrevistas, e dessas entrevistas foram nascendo contatos. Nasceu o Instituto Alvo Podcast, nasceu alguns meses depois o PAMITê, que é o podcast do Instituto Maria da Penha, nasceu também o podcast do Grupo de Pesquisa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, nasceu um podcast que é um bebê no momento que eu estou gravando esse áudio, que é o Yukari Talk, que é uma jovem brasileira que fala de cultura, folclore, lendas brasileiras, em português e também em japonês. Tem o Nihongo Club, que é um espaço para eu compartilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi no idioma japonês aqui no Japão. A gente tem o Confissões de uma Mãe Missionária, que conta um pouquinho das aventuras de uma família de missionários na África. Tem o Seishon Nyata, que é um podcast que ele se propõe a contar um pouco da tradição brasileira de confissão cristã em idioma japonês, tentando mostrar o que é isso para o povo japonês. E nesse processo de fazer contato, fazer amizade, produzir podcast, nasceu a Nabecast.jp, que é a minha empresa de produção de podcasts. E junto com ela nasceu a Nabe Podcast Network, que é a rede formada por esses podcasts.
Uma coisa legal é que essa palavra nabe se refere a um prato típico japonês que a gente come em várias pessoas. Então é a ideia de que nós temos vários amigos que eles podem compartilhar, colocar na mesa aquilo que eles têm e lançar mão daquilo que o outro traz para oferecer. São podcasts produzidos por equipes diferentes, com temáticas diferentes, mas que têm em comum essa intenção de servir o próximo e de alguma maneira contribuir para que o seu contexto, o seu ambiente, a sua cidade seja um lugar melhor. E essa é uma pequena porção da minha história. A história de um solteiro paulistano japonês que não sabe tudo, não tem todas as respostas, mas bem acompanhado de sua família, dos seus amigos e da família na fé, tem a oportunidade de compartilhar um pouquinho daquilo que ele tem aprendido e vivido. E de alguma maneira contribuir para que outras pessoas tenham voz e que a voz de outras pessoas possam chegar mais longe através da mídia podcast. É isso. Eu sou o Carlinhos Vilaronga, foi bom ter você aqui para esse passeio, espero te ver, ou melhor, espero ter você como ouvinte em um dos nossos podcasts. Até mais, abraços, sayonara, mata aimashou.